Enquanto eu vou preparando uma comidinha, eu vou falar com vocês sobre solidão e eu quero também falar sobre solidão a partir do texto O Marinheiro do Fernando Pessoa. Porque é o seguinte, além de ser uma obra exigida para o vestibular da Unicamp, a gente também precisa entender que a solidão ela é fruto de uma ausência que não foi consciente, de uma ausência que não foi pedida e de uma ausência que eu não queria. A gente tem que entender que a solidão, ela basicamente, é claro que eu não vou me aprofundar porque eu não sou psicólogo, ainda não, mas em breve serei, quem sabe. Eu tô pensando em fazer psicodrama, uma especialização. Mas enfim, a solidão ela é fruto de algo que eu não queria, é uma ausência que eu não desejo, uma ausência que eu não quero. E no texto do Fernando Pessoa, O Marinheiro, a gente vê 3 irmãs que não têm nome, tá? Não tem nome. Quando eu vejo uma obra que os personagens não têm nome, a não ser que o autor ou a autora deixe muito claro do porquê não tem nome, né? Que de repente está envolvido na obra, algum objetivo da obra, enfim, devido ao contexto da obra. Quando não está claro para mim, eu sempre penso que o próprio autor, consciente ou inconscientemente, ele está querendo dizer sobre a ausência de identidade, sobre a ausência de personalidade. Isso é uma coisa grave, mas também me ajuda a compreender esta obra, que vai falar de ausência. Essas 3 irmãs estão num local onde elas aguardam alguma coisa acontecer. Elas estão esperando algo acontecer, elas estão no meio de um nada. E nesse nada, elas imaginam coisas. Elas querem, uma quer falar do passado, a outra não quer. Uma tem um sonho. Então elas começam a devanear. Né? Vários devaneios vão acontecendo no diálogo, porque com elas mesmo não acontece nada. É um teatro estático que me lembra, para quem conhece, me lembra teatro do absurdo, né? Uma coisa, eu acho que não tem ligação com a outra diretamente, tá? Isso eu estou falando mais para quem conhece, mais para quem está na área. Mas me lembra, né? Faz sentido, porque o teatro do absurdo, ele existe a partir da ausência de um conflito. E nessa peça do Marinheiro não tem um conflito propriamente. O conflito é o próprio ser humano, que é algo próprio também do teatro do absurdo, mas eu preciso estudar mais sobre isso. Enfim, a questão é, o conflito é o próprio ser humano. Não existe uma questão, por exemplo, fulano de tal precisa descobrir quem é o bandido que roubou a prefeitura de São Vicente. Então, se fosse uma peça assim, por exemplo, a gente sabe que existe um conflito. Então, todos os personagens que aparecerem por ali, tudo que acontecer, vai girar em torno desse conflito, né, desse objetivo, e aí vão surgindo algumas ações, alguns acontecimentos. E nessa peça não tem. Por quê? O próprio conflito é o eu. Essa solidão faz elas criarem coisas a tal ponto de elas não saberem o que é verdade e o que é fruto da própria imaginação. Inclusive tem um determinado momento que uma das irmãs fala sobre uma pátria, sobre a pátria que ela gostaria de ter e ela não tem. E a gente também pensa muito no próprio autor, no próprio Fernando Pessoa, quando lê esse tipo de fala. Porque ele vai falar de uma pátria que ele gostaria que existisse, mas que não tem. Né? Uma pátria que foi prejudicada, que está prejudicada. Isso também me faz pensar que a própria falta de estrutura faz a gente sofrer. A falta de estrutura governamental, a falta de estrutura familiar, vários tipos de falta de estrutura faz a gente sofrer. Porque todo mundo precisa de uma estrutura para poder se desenvolver. E a falta de estrutura faz a gente sofrer. Faz a gente ficar como? À parte, à margem, né? E é muito louco pensar nisso. É muito louco pensar nisso porque a gente começa, inclusive, a ter a consciência sobre algumas coisas. Fugir da solidão, eu acho que é muito interessante, é muito importante. E não é só fugir, mas é criar uma narrativa, né? E isso, claro, de forma consciente, quando você também busca profissionais especializados para isso, né? Se você está buscando fugir de alguma solidão, busque uma ajuda especializada. Mas agora, de uma forma geral, é interessante a gente pensar que a ausência ela nos fere gravemente. Qualquer ausência nos fere gravemente. A tal ponto da gente, muitas vezes, não saber mais quem a gente é,
qual é a nossa identidade, o que a gente quer nesta vida, se a gente quer alguma coisa, né? É muito louco tudo isso. É muito louco. É muito louco. Eu vou ficando muito louco aqui, eu acho que até terminar o vídeo. Ah, se você tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se nesse canal. Me ajude a crescer o canal, tá bom? Mas não é só por mim não, é por você também, porque eu prometo entregar conteúdos de qualidade, né? E trazer reflexões e temas e obras, coisas importantes e relevantes que pode, obviamente, ser relevante para sua vida. Mesmo as palhaçadas, viu? Então inscreva-se. E volte sempre.